Oi, eu sou Esther. Olá, eu sou Geraldo Lino. E você está ouvindo o Pod Mundo. Olha o gol! Olha o gol! Gol! Olá, amante das relações internacionais. Sejam bem-vindos a mais um episódio do nosso tão querido Pod Mundo. E dessa vez em clima de Copa. E para não fugir do tema e do contexto mundial, o nosso episódio não poderia falar nada mais nada menos do que futebol. Você já parou para pensar se existe alguma relação entre o futebol e as relações internacionais? Bom, particularmente, eu nunca. Mas, pensando bem, o futebol é um dos esportes com mais veiculação no mundo inteiro. E talvez possa sim ter algum sentido ao pensar que um esporte de tamanha referência tenha um espaço no cenário internacional. Mas para responder isso, nós trouxemos o professor e comentarista de futebol, Vitor Martins, para contar pra gente um pouquinho qual a relação das relações internacionais com o futebol. Professor Vitor, pode se apresentar para nós? Olá, muito boa tarde, o meu nome é Vitor Martins, estou aqui com muito gosto a vosso convite. Eu fui convidado no âmbito de uma das minhas profissões, sou comentador de futebol do grupo RTP, Rádio e Televisão de Portugal, profissão que exerço há praticamente 16 anos, com todo o gosto, com todo afinco. Sou também licenciado em Geografia pela Faculdade de Letras da Universidade do Porto e fiz mestrado em Ordenamento do Território, mais concretamente em Planeamento Urbano, na Universidade Nova de Lisboa. Nós agradecemos novamente por ter aceito o nosso convite. E, bom, a primeira pergunta que nós queríamos trazer para o senhor é sobre a Copa do Mundo. Acho que a gente não teria como fugir um pouquinho disso. Bom, nesse momento, diante ao atual cenário, de Copa do Mundo, nós podemos entender que em vários momentos da história mundial nós vimos o futebol servindo como uma via diplomática entre países, principalmente pelas ações da FIFA no cenário internacional. É possível que a Copa de 2022 retome algumas alianças entre países que estavam mais afetados em conflitos nos últimos anos? Não creio porque, efetivamente, os conflitos, não propriamente entre países, mas temos, por exemplo, em atalho de foice, aquilo que se passou ou que está a passar na Europa entre a Rússia e a Ucrânia, e apesar de todas as penalizações que a FIFA impôs e a própria UEFA à Rússia, isso não demoveu minimamente aquilo que era a estratégia política do Sr. Putin. E, portanto, o futebol tem efetivamente essa capacidade de movimentação de massas, é de facto gerador e mediador de conflitos, todavia não tem um peso efetivo para terminar com alguns conflitos que já são profundos. Não estou aqui a recorrer ao exemplo que acabei de referir, mas não, mesmo conflitos internos entre determinados países que têm muito para lá do futebol e que o futebol não consegue, nem tem capacidade para o influenciar. De facto, esses conflitos estão de tal forma intrínsecos na vida das pessoas que não será o futebol que vai moderar esses conflitos e acabar com esses conflitos. Pode eventualmente as coisas atenuarem-se durante um evento como é a Copa do Mundo, mas acaba a Copa e tudo volta ao normal. Não, parece que nada aconteceu. Portanto, aqui a influência do futebol pode ser pontual, mas infelizmente acaba por não ter a capacidade de influência no poder político, por vezes inclusivamente de ganância de poder de alguns políticos. Então, Martins, partindo do conceito de governança global, o Estado não é o único ator no cenário internacional, sendo o futebol sendo o futebol apresentando um grande catalisador de soft power, pode-se afirmar que o futebol constitui a própria forma de fazer hoje em dia. Logan, eu não sei se o conceito de soft power se pode aplicar
à influência da FIFA, nomeadamente da FIFA, que é, obviamente, a organização maior do futebol. Eu sei que há muitos estudiosos que referem o soft power como uma capacidade do futebol, mas como eu disse anteriormente, o futebol é um elemento catalisador da globalização. Portanto, a nível cultural, efetivamente, ele leva culturas de uns países para os outros e consegue, nesse aspecto, nesse âmbito, ser influenciado, ou influenciar, melhor dizendo. Todavia, quando usado como recurso de política externa, duvido muito. Aliás, o futebol tem regras comuns e elas são universalmente aceites. Portanto, nós não temos no país A, a Federação A, com umas regras do desporto e o país B, a Federação B, com regras diferentes. Portanto, todas as regras que são definidas pela própria FIFA e pela International Board são universalmente aceitas por todos os países, mas só a nível do desporto. E nesse aspecto, inclusivamente, a FIFA julgo que consegue ir além do que algumas organizações, por exemplo, sediadas na ONU, que embora promovam efetivamente algumas regras, elas, apesar de ratificadas em sede própria da ONU, depois não são colocadas em prática, portanto são completamente atropeladas. Portanto, a ONU, como nós sabemos, não vincula absolutamente nada, portanto, tudo que é tratado em sede da ONU e assinado pelos países não os vincula automaticamente a respeitar essas regras e, de facto, os países não aderem muito àquilo que o futebol poderia influenciar. Como referi há pouco pelos conflitos, é exatamente a mesma coisa na governança. A ganância do poder, o egocentrismo, o chauvinismo de alguns atores políticos mundiais não permitem, de facto, que organizações, embora de impacto mundial, como é o caso da FIFA, tenham qualquer tipo de influência na sua governança. E exemplo disso, e estamos a 12 dias do Mundial do Qatar, é que vemos que há muito mais cedências por parte da FIFA relativamente àquilo que são as regras do Qatar, impostas pelo regime qatari, do que propriamente a influência da FIFA nos hábitos e costumes, rotinas e atropelo, como sabemos, pelos direitos humanos, relativamente àquilo que o regime qatari define. Portanto, pode eventualmente falar-se, se calhar, em small power, ou seja, não tanto em soft power. Eu acho que soft power seria o ideal, porque de facto é não uma imposição de seguir uns determinados parâmetros, mas é tentar convencer o outro a assumir esses parâmetros, a identificar-se com esses parâmetros e a ver que esses parâmetros são os mais corretos para toda a sociedade, e isso é soft power. Mas eu acho que, quando muito, aquilo que o futebol consegue, quer através das organizações dos vários continentes, quer inclusivamente pela FIFA, que tem o poder mundial de organizar o futebol, pode ter um small power e infelizmente efêmero, porque muito curto, como eu disse há pouco. Portanto, estamos a falar de uma situação em que até pode acontecer uma influência durante aquele período, mas que depois rapidamente é esquecido. Vejamos, por exemplo, neste caso do Qatar, quando a FIFA entregou a organização deste Mundial, que não segue bem o paradigma da entrega de outros países, porque a FIFA tem como principais objetivos, quando tenta promover um evento mundial, universal, como é o Campeonato do Mundo, o objetivo é promover o desenvolvimento de países menos desenvolvidos. E, portanto, isso parte de um princípio que eu acho que, em teoria, é fantástico. Portanto, o poder, com esse evento, poder melhorar a vida, o cotidiano da população desses países, acho que é admirável e, em teoria, é um facto que deveria ser sempre assim. Por outro lado, tem o interesse, obviamente, de levar para outras latitudes em que o futebol não é o mais importante, promover e que seja. Isso também é o objetivo, obviamente, da FIFA, porque promove o seu produto.
Todavia, neste caso do Qatar, nem foi isso, porque o Qatar, se quiser, o Qatar investiu cerca de 220 mil milhões de dólares neste evento. Agora, o que nós podemos pensar é qual vai ser o proveito dos qataris depois de finalizar esta Copa com aquilo que foi construído no Qatar. Obviamente que há infraestruturas que seriam necessárias e que foram construídas, mas, por exemplo, dos 8 estádios, 5 vão ser desmantelados ou reconvertidos. Portanto, foi dinheiro praticamente deitado fora para durante 20 e poucos dias fazer as maravilhas. Aquilo que nós temos visto do Qatar é só postais muito bonitos, mas não é a realidade do Qatar. Os qataris impedem que os jornalistas filmem algumas das realidades que se passa no Qatar. Por exemplo, o Qatar tem cerca de 2 milhões e 500 mil habitantes. Qataris são 300 mil. Os qataris vivem todos bem. São todos pessoas de classe média e classe média alta. Mas a maior parte da população que vive no Qatar não vive bem. Não é aquela realidade que eles nos mostram. Então, de que forma é que nós podemos olhar para este campeonato do mundo como sendo influenciador para melhorar aquilo que é efetivamente a vida das pessoas? No fundo, este Mundial foi entregue ao Qatar em 2010, estamos em 2022. 12 anos depois, tivemos claramente notícias que nos indicam, sem qualquer margem para dúvida, que o artigo 4º da Carta Universal dos Direitos Humanos foi claramente violado. Portanto, o Qatar continua, apesar de promover um evento universal, sabendo inclusivamente que todo mundo ia ter conhecimento daquilo que se passava lá, não modificou uma vírgula naquilo que é a sua política. Portanto, continua a desrespeitar os direitos humanos, continua a desrespeitar a liberdade das pessoas, e não foi, o futebol não, no fundo não modificou nada para o regime qatari, não modificou nada para os qataris. Ou seja, vai melhorar em alguns aspectos, é evidente, com as construções que foram feitas, mas a nível do dia-a-dia, a nível do direito da liberdade dos qataris, o que é que a FIFA acabou por influenciar? Vemos é o contrário, é a FIFA a recuar sistematicamente por imposições postas, ou impostas, melhor dizendo, pelo governo qatari. Reparem, os jogadores, grande parte dos jogadores, estavam disponíveis para se manifestarem contra algumas regras políticas do Qatar. E a FIFA ameaçou penalizar esses jogadores se tivessem essas manifestações, como simplesmente um capitão de equipa, de seleção, usar a braçadeira de capitão com a bandeira arco-íris. Portanto, a FIFA disse logo, se usarem vão ser penalizados, vão pagar uma multa e vão levar um cartão amarelo. Isto é ridículo. Portanto, é claramente a FIFA a sofrer soft power por parte do governo qatari, e não precisamente o contrário, quando seria de esperar, obviamente, que uma organização como a FIFA tivesse essa influência, esse soft power sobre uma governança como me perguntaste. De facto, acho que não. Acho que, infelizmente, aquilo que a FIFA consegue é um small power, não mais do que isso. Seria bom conseguir soft power e que nós, com este Mundial, conseguíssemos melhorar e muito a vida de todos aqueles que vivem no Qatar, e não só, em todo o mundo, onde não há liberdade de expressão, onde não há liberdade de viver como nós queremos, de respeitar a diferença, porque nós somos todos diferentes, mas somos todos iguais. Ao fim e ao cabo, se nos desmembrarem, se nos virem lá por dentro, somos todos exatamente iguais. Senhor Vitor, nas últimas décadas nós podemos ouvir, alguns comentários que a possível Terceira Guerra Mundial poderia ser causada pelo futebol. Como o senhor analisa essa afirmação atualmente? Estou completamente em desacordo com ela. Como eu disse há pouco, o futebol é catalisador de paz. É verdade que também gera conflitos, pequenos conflitos entre adeptos. E o futebol é um tipo de desporto que tira o raciocínio a pessoas capazes de raciocinar e razoáveis, mas que a discutir de futebol perdem completamente o discernimento daquilo que dizem, porque mexe muito com as emoções. O futebol é um tipo de desporto que mexe muito com as emoções e por isso é que ele é tão apaixonante, porque nem sempre ganha o melhor. É a única modalidade que eu conheço que o melhor, aquele que aparece como favorito, chega ao fim do jogo e pode perder.
Aliás, nesta Copa já tivemos exemplos do Japão ganhar a Alemanha, portanto, tivemos vários exemplos já durante este Mundial. E isto tira um bocadinho de discernimento às pessoas e a razoabilidade das pessoas. Todavia, não me parece minimamente que possa desplotar uma terceira guerra mundial. Bem pelo contrário, acho que pode ser mais agregador nesse sentido, porque efetivamente os jogadores, principalmente aqueles que são mais mediáticos, devem ter um papel ativo nas sociedades e devem ser um exemplo para a sociedade, para as gerações mais jovens que vão seguir. Nós temos tendência a seguir os exemplos do nosso ídolo. Eu, por exemplo, eu tenho como ídolo o meu pai e sigo o exemplo dele. A educação que ele me deu, tento ser um pai como ele foi para mim. Portanto, tento seguir aquele exemplo porque para mim é o melhor exemplo. E se nós se quisermos seguir esse exemplo, e se obviamente eles não forem promotores de conflito, eu acho bem pelo contrário. O futebol deve ser moderador e gerar a paz. Portanto, não creio que a Terceira Guerra Mundial aconteça por questões de desporto. O desporto não é isso. A essência do desporto é precisamente o contrário. É o convívio entre as pessoas, é o convívio entre culturas diferentes, é levar culturas diferentes a outros países, é também aceitar a diferença como uma coisa normal, porque não há nada de normal. Portanto, o ser diferente, o ter rituais, tradições, crenças diferentes não nos muda em nada. Portanto, e ao aceitarmos também essa forma, nós nem somos melhores nem piores por causa disso. E, portanto, temos é que ser mais tolerantes. E eu acho que o desporto traz tolerância. Aliás, as regras desportivas e todos aqueles que estão à frente das modalidades desportivas, em particular no futebol, que é isso que estamos a falar, devem ser geradores de paz e de tolerância, sobretudo tolerância, porque se nós formos tolerantes, acabamos por não entrar em conflitos. O problema é aquilo que eu referi há bocadinho, portanto, a intolerância, a ganância do poder, que não adianta nada. No fundo, as pessoas, vamos todos acabar da mesma forma, e o ideal é passarmos por este mundo de forma feliz, de forma a termos acesso todos aos mesmos bens e serviços e podermos ser altruístas e também dar um bocadinho de nós aos outros para que os outros também melhorem a sua condição de vida. Isso sim, e eu acho que o futebol, nesse aspecto, pode efetivamente ser mais influenciável e não gerador de conflitos. Não vejo qualquer desporto ou qualquer manifestação artística, que o futebol também é isso, como geradora de conflito. Bem pelo contrário, aquilo que nós queremos é que, através das nossas manifestações culturais e desportivas, é levar a tolerância a todo mundo. Nassim Martins, de uma forma ou outra, já respondeu quase a primeira pergunta, que esse medo, né, do dizer que o que futebol vem, né, tendo durante os anos. A gente viu a suspensão acho que de FIFA ou UEFA sobre equipas russas, né, durante esse conflito entre Rússia e Ucrânia. Poderia comentar sobre isso? Qual é a influência disso nas relações internacionais? Se nós estivéssemos aqui a dizer, e se eu tivesse concordado há bocadinho com aquela questão em que vocês me fizeram sobre se a FIFA tem efetivamente soft power, se o futebol tem soft power sobre a governança, estaríamos aqui claramente a dizer que a FIFA terminou com o conflito entre a Rússia, a invasão da Rússia à Ucrânia. E apesar de todas as penalizações desportivas, apesar de todas as penalizações económicas, inclusivamente, que a Rússia sofreu, nada demoveu os mandatários russos de continuarem a agredir um país soberano. Portanto, reparem, a FIFA, a UEFA, a própria União Europeia, todo o mundo se uniu em manifestações e em repreensões à Rússia, a nível desportivo, obviamente, afastando a Rússia de qualquer possibilidade de estar em competições internacionais, e isso não beliscou minimamente aquilo que o Sr. Putin tinha definido para agredir um país soberano. Continua exatamente igual e às vezes até como forma, parece, de provocar. Parece que quando há uma manifestação de uma organização com mais poder a nível mundial, ele parece que carrega mais nessa agressão. Portanto, ainda parece ter o descaramento de estar quase a agredir todo o mundo. E portanto,
o futebol em si, a Rússia estaria apurada para a fase final do Campeonato do Mundo, foi afastada e isso não demoveu minimamente os responsáveis políticos pela Rússia de continuar a agredir a Ucrânia. E penso que nada, a não ser a sua vontade política ou geopolítica, o demoverá. Portanto, não há aqui, creio que a FIFA nem small power tem. O futebol não tem qualquer tipo de poder. Aqui nada, absolutamente nada. Não consegue mexer em absolutamente nada daquilo que está definido pela geopolítica russa. É interessante a gente fazer essa observação sobre como o futebol parece ter tanta influência, mas na verdade quando a gente vai ver, o que na verdade conta é a soberania dos estados, né? Na verdade, eles não deitam, como a gente falaria aqui no Brasil. E olha, e repara, esta é intocável, porque então se estivermos a falar de regimes ditatoriais, ainda pior. Portanto, aí então é que é mesmo intocável e não conseguem ouvir ninguém. Isso é próprio de um ditador. Portanto, não adianta que alguém externamente o tente convencer absolutamente nada, porque às vezes nem os seus pares, que acabam por se revoltar com eles, conseguem demovê-lo. Portanto, quanto mais alguém externo que não tem nada a ver com as suas relações do dia a dia e que eventualmente em muitos países nem conseguem ter qualquer tipo de poder, porque são, além de países com soberania poderosa, são também economicamente muito fortes. Sim, e eu acho interessante essa análise que o senhor faz, porque nos deixa muito claro que o futebol pode ser utilizado como um instrumento por esses estados, mas não de fato como um aliado, né, dentro das suas escolhas. Por exemplo, o Catar, que está utilizando o futebol como uma forma de instrumentar a sua soberania, mas de fato não utiliza de uma forma democrática, podemos dizer assim, esse meio, esse esporte, apesar de num evento tão midiático e mundial, não abre brechas para que essa soberania seja minimamente contestada, né? O processo de escolha do Qatar como país organizador do Mundial está envolvido em muita polémica, inclusivamente de corrupção. Portanto, o Qatar pagou, ao que sabemos, para organizar esse país. E quando alguém paga alguma coisa, não é para ser influenciado, é para influenciar. Portanto, o que nós temos visto aqui nestes 12 dias é que o Qatar quer mostrar muito ao mundo a sua cultura. Eu percebo, atenção, e por todo o meu discurso que eu tenho tido aqui, é evidente que se eu vou se eu vou à tua casa, eu tenho que cumprir as regras da tua casa, não é isso? Se tu tens regras impostas, eu não vou lá violar as tuas regras. Mas tudo tem limites. Quando ultrapassa a liberdade, nós devemos nos impor. E se não estamos satisfeitos, se eu achar que tu me convidas para a tua casa e vais sujeitar a minha liberdade, eu não vou. Certo? Mas, efetivamente, houve algum país que se negou a ir ao Qatar? Nenhum. Todos os países, apesar de serem contestatários, a maior parte deles, não são todos, mas grande parte deles são contestatários à organização do Mundial no Qatar, tiveram 12 anos para mudar, 12 anos não direi 12 anos, mas tiveram à vontade 8, 9, 10 anos para mudar, porque seria muito fácil em 2020 trazer este Mundial para outro país qualquer, não seria difícil países, inclusivamente que já organizaram outros Mundiais, terem as condições necessárias ou realizarem condições necessárias para organizar um Mundial em 2 anos, portanto já podiam por diversas vezes, porque já sabiam dos atropelos que foram feitos ao longo destes 12 anos e podiam efetivamente ter inviabilizado esta organização. Mas toda a gente a subiu para o lado, ninguém quis saber, e só nos meses antecedentes, mais próximos a esta organização, é que veio tudo a público criticar o Qatar. Então, e nos últimos 12 anos toda a gente esqueceu do que estava a passar no Qatar, nunca ninguém quis saber. Houve algum país que disse, não, eu no Qatar não vou, a minha seleção não vai. Ninguém disse. Todas as seleções apuradas e aquelas que não foram, queriam estar no Qatar. Portanto, em contestação ou não, sob protesto, acho que é interessante alguns protestos que algumas seleções têm realizado durante, principalmente as cerimónias de abertura de cada um dos jogos, desde não cantarem o hino, desde taparem a boca quando estão a cantar o hino, são manifestações interessantes que servem também para alertar o mundo.
se vai ter o efeito prático e desejado e objetivamente aquilo que as seleções querem, não vai ter. Daqui a 1 mês, 2 meses, nós nem nos lembramos que o Qatar existe. Portanto, é a mesma coisa que eu estar a ver um massacre no outro lado do mundo. Eu estou a ver um massacre na televisão, aquilo dói-me no momento, até me podem vir as lágrimas aos olhos, fico sensibilizado, mas meia hora depois estou a jantar. Estou com a minha família, estou-me a rir e estou a conversar. Passa-me completamente ao lado. É o que vai acontecer com o Qatar. Daqui a 1, 2 meses, já ninguém se lembra do Qatar. Foi histórico, o Mundial foi lá, mas já ninguém quer saber do que é que se passa do outro lado do mundo. Sim, Vitor, nós temos um quadro aqui no nosso Pode Mundo em que o nosso convidado traz algumas referências em relação ao assunto que a gente comenta. Então esse é o momento de se eu trazer para os nossos ouvintes algo que o senhor entenda que vai arrematar, né, essas nossas perguntas. Pode ser um documentário, um livro, um artigo, um filme, algo do tipo que o senhor acha interessante trazer para nós. Relativamente à influência do futebol nas relações internacionais, há inúmeros livros que se podem procurar, mas eu acho que eu não apontei aqui o nome do livro, mas há uma história, a gênese do Barcelona. O Barcelona, que é um clube muito mediático, e não sei se vocês sabem como é que nasceu o clube. A sigla do clube é MES que um clube, portanto é muito mais que um clube. E porquê é que é mais do que um clube? Não é porque é um clube vencedor, ou foi no passado, agora não com tanto êxito, mas num passado recente era um clube vencedor, mas a origem do Barcelona tem muito a ver com a intenção da Catalunha ter a sua independência. E de facto há um livro que fala sobre o Barcelona, da sua gênese, da sua história e porque é que surgiu esse clube, exatamente para dar mais força à luta pela independência da Catalunha, que ainda há pouco tempo teve um episódio recente em que os contestatários, os revolucionários, foram condenados à prisão. Depois há também histórias engraçadas de famílias inteiras que acabaram por também criar clubes que têm a ver com as movimentações, com a mobilidade da população pelo mundo. Portanto, é o impacto que o futebol tem na mobilidade das pessoas. Há clubes que cresceram em países diferentes, que foram iniciados por pessoas estrangeiras no próprio país. Por exemplo, nós, os portugueses, temos uma comunidade muito forte em França. E há vários clubes, ainda em escalões inferiores, que têm toda a sua envolvência na comunidade portuguesa. Portanto, é um clube gerido por portugueses, jogado por jogadores portugueses que estão imigrados, ou filhos já de segunda geração, mas também há muitos livros e PDFs que se podem encontrar facilmente, que são os movimentos migratórios relacionados com o futebol. E depois que dão origem a vários clubes. Eu tenho pena de não sabia que vocês pretendiam que eu elencasse aqui o nome dos livros, mas existe uma bibliografia imensa sobre estudos que são feitos sobretudo sobre movimentos de migração e sobre a origem de clubes que têm na gênese também algum querer político ou de independência de algumas regiões, como é o caso do Barcelona, que de facto teve na sua gênese esse querer de independência da Catalunha relativamente ao país. Mas há muitos. Acho que o futebol e as relações internacionais é um assunto engraçado. Aliás, eu tive uma proposta aqui há uns anos para fazer uma tese de doutoramento sobre este tema. Na altura descartei essa hipótese por um bocado de falta de tempo. Foi quando terminei o meu mestrado, o meu orientador pediu-me encarecidamente para eu, porque sabia que eu estava ligado ao futebol, pediu-me para com ele elaborarmos esse trabalho. Eu descartei essa hipótese, mas vocês acabam com esta entrevista por me agudizar outra vez o apetite de voltar ao tema e quem sabe até vão ser vocês os catalisadores para eu me inscrever no doutoramento e fazer a tese sobre o futebol nas relações internacionais. Sim, exatamente. E sobre a tese do doutorado do senhor, nós ficamos no aguardo de novas atualizações.
Inclusive porque essa entrevista me despertou, pesquisar sobre futebol e relações internacionais, me despertou um interesse muito interessante sobre o assunto. É algo que muitas pessoas, e eu acredito que esse seja o intuito do nosso projeto, não imaginariam que o futebol possa ter uma ligação com as relações internacionais como uma teoria, né? Como uma ligação importante dentro dessa dinâmica. Então eu acho muito interessante falarmos sobre esse contexto. E como o senhor trouxe, que é um assunto engraçado, de certa forma, porque acontecem coisas muito inusitadas dentro de algo tão... de tanta relevância que é o sistema internacional, juntamente com o esporte que é o futebol, e a gente entende mundos muito diferentes, mas quando vamos prestar atenção tem muita relação e isso torna algo muito cômico. Reparares, hoje em dia os países árabes, que são países economicamente muito fortes, querem levar os melhores jogadores do mundo para lá. Só que os campeonatos deles são muito pouco atrativos e, portanto, os jogadores já só vão para lá em final de carreira, que é para fazer o seu peteiro. Portanto, vão lá ganhar milhões em final de carreira, já não têm grandes ambições a nível profissional e aproveitam o final de carreira para ir para esses países ganhar dinheiro. Mas eles próprios, e hoje em dia, por exemplo, nós temos, e o Brasil, quer o Brasil, quer Portugal, somos um país exportador de jogadores de futebol. Não sei se tu sabias, mas... Portugal, Brasil, são países que exportam. O Brasil, então, é uma coisa fantástica, porque também vocês são 200 milhões e nós somos 10 milhões, portanto somos muito poucos. Mas o Brasil é um dos países que mais exporta jogadores de futebol. E seria interessante se, eventualmente, os jogadores de futebol tivessem uma capacidade de... Eles levam alguma da sua cultura, mas os jogadores de futebol são muito... os chamados influencers. Portanto, um jogador de futebol consegue ter uma influência muito grande sobre as pessoas. Portanto, se eles tivessem uma vida social muito mais ativa, também tinham que ter alguma capacidade cognitiva para isso, e a maior parte deles não tem, porque nós sabemos que a maior parte dos praticantes de futebol vêm de estratos sociais muito baixos, sem muita capacidade cognitiva, porque não tiveram essa possibilidade. Não porque não tenham capacidades como os outros. Eles têm efetivamente essas capacidades. Não tiveram foi a mesma oportunidade de estudar do que outros tiveram. E começaram a jogar muito cedo e abandonaram os estudos porque se agarraram àquilo que pode ser a profissão de futuro deles. E alguns com muito sucesso, como vemos. Mas se eles tivessem essa capacidade, eles podiam ser influencers, podiam ser pessoas que influenciavam pequenos grupos, que depois a soma de todos os pequenos grupos podiam influenciar a cúpula. E isso infelizmente não é feito, até porque estes jogadores que vão, e eu tenho alguns amigos a jogar nos países árabes, têm medo. Portanto, e como têm medo, mantêm-se no cantinho deles e não têm uma vida social ativa. Têm medo de falar sobre aquilo que se passa no país, o que é natural. O que é natural porque eles não sabem as represálias que vão sentir. E nós estando fora do nosso país, temos muito mais medo do que se estivermos no nosso país. Mas o futebol pode, efetivamente, se unisse em torno de uma ideologia positiva, de uma ideologia de tolerância, podia efetivamente ter aqui um poder muito maior, o tal soft power que nós falávamos, que não tem, porque efetivamente não muda absolutamente nada. Repara, a FIFA já organizou, este é o terceiro campeonato do mundo com polémica. Já organizou em 1978 na Argentina, em plena ditadura, que também foi criticado na altura, mas não com a mediatização que temos agora, porque efetivamente os meios tecnológicos e os meios de comunicação eram mais reduzidos, e mesmo quando organizou o Mundial em 82 em Espanha, em 82 já não estavam sob a ditadura de Franco, mas quando foi entregue à Espanha ainda estavam sob a ditadura, e não houve essa consciência de não entregar enquanto o país fosse uma ditadura. Portanto, essa devia ser uma exigência da FIFA. Ou vocês respeitam os direitos humanos, ou vocês não dão liberdade às pessoas, ou então, nesse país, não vamos. E não estaríamos a dar a publicidade que estamos a dar ao Qatar. E ainda por cima estamos a vender algo que não é totalmente verdadeiro. Porque só vendemos uma parte, só vendemos a parte boa do Qatar.
não são os jornalistas que não querem vender, os jornalistas são impedidos de vender. Um jornalista, o cameraman, quando chega ao Qatar, se recebe logo indicações do que é que pode e não pode filmar. Portanto, não pode andar lá a filmar os bairros sociais. Só filma o que é bom. E nem tudo é aquilo que nós vemos. Para encerrar, eu queria fazer uma pergunta inusitada ao senhor, que é a participação dos torcedores brasileiros no Qatar. Eu acho que o senhor está acompanhando que é algo inusitado de fato, que os brasileiros estão dando um pouquinho de trabalho para o governo qatari, mas eu queria saber o que o senhor acha relacionado a isso. Olha, eu achava que ia ser muito pior, muito sinceramente. Achava, por aquilo que já nos habituaram, sobretudo os adeptos brasileiros, mas não só os brasileiros, eu pensei que efetivamente as coisas pudessem descambar. Portanto, não sei se vocês utilizam este termo aí no Brasil, pudessem sair daquilo que seria o desejável. Estava com algum receio, porque efetivamente, pela primeira vez, os adeptos não são livres de fazer tudo aquilo que normalmente fazem nos mundiais. Portanto, se nós repararmos, por exemplo, isso é notório, há claramente por parte dos realizadores de televisão em focar menos mulheres do que aquilo que eram focadas noutros mundiais. Há o cuidado de focar, por exemplo, só da parte de cima do peito até à cabeça, portanto não filmar o corpo da mulher, precisamente com o medo de lá pelo meio aparecer uma mulher menos vestida do que é habitual, o que seria um choque para a sociedade qatari. O impedimento das pessoas beberem bebidas alcoólicas nos Estados, bem, em Portugal também não se pode beber bebidas alcoólicas no Estado, também é uma regra, mas esse impedimento que sabemos que muitas das vezes é incumprido, essa regra é incumprida e as regras também existem para nós de vez em quando falharmos. O que é certo é que, muito sinceramente, eu pensei que ia ser pior. Para a felicidade do governo qatari, porque se fosse mais perto íamos ter mais adeptos a ir, e é caro. Ir ao Qatar é caro. Portanto, nem toda a gente tem possibilidades de ir ao Qatar. Porque se houvesse uma massificação de turistas maiores no Qatar, as coisas iam ser bem diferentes e piores. Portanto, eu acho que as pessoas estão mais contidas, porque sabem efetivamente também que podem sofrer represálias, e os torcedores do Brasil também não estão tão expansivos como estão normalmente nos outros campeonatos, mas não é só os do Brasil, é os de todo o mundo. Se calhar os brasileiros, pela festa que costumam fazer nos estádios, dariam mais nas vistas. Aqui não poderão dar. Aqui há regras, têm que ser cumpridas, quer gostemos, quer não, é melhor as cumprirmos, porque se não as cumprirmos estamos sujeitos a ser presos, etc, etc, etc. Repara, uma regra estipulada, uma lei estipulada no Qatar é que ser homossexual dá 7 anos de cadeia no mínimo. Portanto, quem for homossexual terá que ter algum cuidado nas manifestações de carinho em praça pública, porque pode eventualmente ter consequências da sua liberdade. Portanto, estas regras que eu não consigo perceber, porque isto é privar-nos da nossa liberdade. Portanto, nós somos livres de gostarmos e de andarmos com quem queremos, e ninguém tem nada a ver com isso. É a nossa vontade, é a nossa liberdade, e deve ser assim em Portugal, no Brasil, no Qatar, no Irão, no Afeganistão, deve ser assim. Agora, obviamente que relativamente, por exemplo, ao vestuário, não sei se era isso que tu te querias referir mais especificamente, é preciso ter algumas cautelas, porque os qataris não estão habituados a ver as mulheres com decotes, com mini-saias, com calções curtinhos, não estão habituados a ver isso, e portanto para eles será estranho ver. Obviamente que provavelmente não ficavam tristes de ver, como é óbvio, mas há que ter alguma cautela, porque até a própria pessoa que se veste dessa forma pode ficar incomodada com o olhar, mas é perfeito. Mas nós também temos que perceber que é perfeitamente normal eles olhar, porque eles não estão habituados. Não é? Eu se for para um país árabe com uma mulher loira, eles vão ficar a olhar, só por ela ser loira, porque é diferente do habitual. Não é? Portanto, são coisas diferentes e que eles estão muito pouco habituados a ver. Agora, se virem, estão habituados a ver mulheres com burca, de repente começam a ver mulheres com a roupa mais coladinha ao corpo, etc.
é pouco normal. E, portanto, felizmente, parece que não tem havido grandes problemas, porque as pessoas também, como eu te estava a dizer há bocadinho e dei o exemplo das pessoas ir para uma casa e respeitar as regras da casa, acho que as pessoas também estão a ser sensíveis a esse aspecto e estão um bocadinho comedidas. E aquilo que se vê, de facto, é que acaba por não vermos o real adepto do futebol no Qatar. Estão reprimidos, no fundo, o adepto está um bocadinho reprimido, mas eles queriam ir mais longe. Eu não sei se vocês tiveram conhecimento, mas eles queriam ir muito mais longe. Eles não queriam que as pessoas se abraçassem no estádio quando houvesse golos, não queriam que se beijassem no estádio quando houvesse golos, portanto não queriam tornar essas manifestações de carinho, que para nós são perfeitamente normais. Nós encontramos um amigo na rua e cumprimentámos, encontramos uma amiga, dámos beijinhos, e eles não querem essas manifestações de proximidade e de carinho entre as pessoas que estão no Qatar. Não está correto, porque é a liberdade das pessoas, são livres de se manifestarem, de mostrar os seus sentimentos como quiserem, mas eles não gostam e não querem, e de facto podemos sentir de repente assim qualquer coisa menos agradável pelas costas abaixo, porque nos estamos só a manifestar com alguém que gostamos e damos um beijinho. E ficamos no aguardo da tese de doutorado do senhor, que esperamos realmente que seja um projeto que se leve adiante. Agora, neste momento, tenho pouco tempo, porque entre dar aulas e fazer os comentários na televisão e na rádio retira-me muito tempo já à família, e se me pusesse num projeto desses ainda ia retirar mais. Mas é algo que ainda está dentro da gaveta e não está numa gaveta fechada. Está numa gaveta ali à mão que, quem sabe, um dia eu abro a gaveta, e vocês já despertaram um bocadinho outra vez a minha curiosidade sobre o assunto, e quem sabe, o meu orientador iria ficar extremamente feliz se eu lhe telefonasse e dissesse: olha, vou para a frente, vou fazer a tese. Vamos ver. Se precisarem, estarei disponível com a maior das vontades. Estão à vontade, se precisarem de mais alguma coisa, liguem. Estarei cá sempre disponível para vos ajudar. Espero, acima de tudo, é que vos tenha ajudado. Esse é o interesse de eu ter aceitado o convite, é que, de facto, tenham um contributo para o vosso projeto importante e que vos ajude na vossa vida académica, desejando-vos os maiores sucessos, e que um dia, em vez de estarem desse lado, estejam deste lado também a ajudar outros estudantes, porque é isto, no fundo, que nós devemos fazer enquanto estamos cá pela vida na Terra, é ajudar o próximo, ajudar sempre os outros a melhorar. Eu escolhi a minha profissão de professor porque gosto de ensinar. Portanto, como tenho este gosto pelo ensino, gosto que do outro lado a minha comunicação passe, que as pessoas aprendam e, no fundo, que as torne melhores pessoas e que no futuro possam fazer exatamente aquilo que eu estou a fazer por eles, que é esse o objetivo. Seja na área do ensino, seja noutra área qualquer, porque qualquer contributo que seja para melhorar a vida das populações em geral e do planeta, sobretudo do planeta, porque nós não temos outro planeta, só temos este, e temos que cuidar dele. Infelizmente não sabemos cuidar, mas é esse o objetivo, é sempre, e eu espero que o meu contributo nesta entrevista tenha servido para isso, é para melhorar sempre a vossa vida académica, e que no futuro, como eu vos disse, eu possa saber que a doutora Esther e o doutor Geraldo estão por aí a dar cartas. Isso sim, isso é o mais importante. Ficaria feliz e gostaria, no fundo, que um dia eu ficar mais feliz um bocadinho. Sim, e já fica o convite, caso o senhor venha ao Brasil conhecer a Unilab, o nosso projeto, e aí a gente tem mais... Meus caros ouvintes e amantes da política internacional, nosso episódio chegou ao fim. Mas fiquem tranquilos, porque novos episódios virão. E para que você fique ligado quando sairão esses novos episódios, é muito importante que você nos siga nas nossas redes sociais, @podmonto.ri. Assim, você estará sempre atento aos novos episódios e também ao que acontece nos nossos bastidores. É isso, se cuida, tchau!